mais que isso. Mas é bem acessível, muito acessível, e uma linguagem tranquila, dá para a gente... Tem exemplos de cálculo, tabelas, etc. Então, esse exemplo eu trouxe de lá, tá? Trouxe de lá do livro, e então aqui não quis mudar, tá? Ele mantém a mesma seção do pilar, tá? A mesma seção da sapata ali, tá? Que o livro-texto, aquele que vem acompanhando a disciplina, ele fala que aumentar ali mais 5 para lá, mais 5 para cá, para apoiar a forma, né? Não deixa de ser interessante, né? Mas aqui não é feito, então mantido. A tensão admissível do solo também é outro dado que a gente precisa, né? E hoje, nas aulas anteriores, né, a gente viu exaustivamente como a gente se determina. Consegui emprestar a terceira edição, tá? Mas a terceira edição não adianta. A terceira edição é antiga. Tá? É de acordo com a norma de 2006, tem que ser a quarta edição. Porque, assim, a essência não muda, mas muda detalhes. Por exemplo, em fundações mesmo, a norma de 2014 ela tem um outro cálculo de armadura mínima, tá? Que a 2006 não tem. Então não adianta. Investe aí, dá uma pesquisada lá, não é muito caro, não. Investir em livros é investir em conhecimento. Bueno, atenção admissível, então, a gente exaustivamente, a gente falou, né, como se determina esta atenção admissível, tá? Tem 3 metodologias, semi-empírico, né, por métodos semi-empíricos, por um deles que é pelo SPT, né, semi-empírico, com correlações ali da bibliografia, tá? Outros são métodos teóricos, né, dados por pesquisadores da mecânica do solo, estudiosos da mecânica do solo, e o terceiro que é a verificação in situ, né, da tensão admissível do solo, da tensão de ruptura e tal. Então, dentro desses métodos semi-empíricos, né, tem também, está lá na primeira aula, não na aula de SPT, eu acho que é a aula 04, né, se não me falha a memória, também até a antiga norma de fundações, que trazia ali uma série para tipos de solo, as tensões admissíveis, né? Diferenciando, e eu recapitulando, e sendo exaustivo nesse sentido, mas repetitivo, digo, mas para que vocês tenham essa ideia, né, não se percam nessa ideia, de que todos os métodos teóricos, como os semi-empíricos, eles têm um certo erro, tá? Não são totalmente corretos. O correto é pegar, tá? Fazer uma verificação de carga, né? Um ensaio de carga no solo, onde a gente vai construir, e verificar, tá? Fazer as medições, recalcar e tal, etc., que aí a gente vai ter os dados. Exatamente daquele... De resto, nós temos, correlações, né? Correlações. Claro que a gente pode melhorar muito essas correlações, né? Indo, por exemplo, pegando alguns dados do solo em laboratório, tá? Em laboratório. Melhora mais ainda. Então, aqui ele dá já, né, a tensão admissível do solo, que é 0,20 megapascal, né, ou 0,02 kN por centímetro quadrado. Por que eu botei 0,02 kN por centímetro quadrado? Porque quando a gente trabalha com fundações, o melhor é trabalhar em centímetros.
em centímetros. Tá? Primeiro que a gente acaba não trabalhando com muita vírgula, 0,3 metros, 0,2 metros, e então é melhor passar tudo para centímetros. Tá? Aqui lá embaixo também no concreto a gente vai passar para centímetros, aqui o aço também é a mesma coisa, e então já entra com a sigma admissível em centímetros quadrados. Tá? Paradinha aqui, o pessoal batendo na porta aqui. Da sala. Ou 2,1 kg/força centímetro quadrado. Tá? 2 kg/força centímetro quadrado. Quilograma/força centímetro quadrado. É um solo de uma capacidade razoável. Tá? Não é dos piores. Uma areia compacta, tá? A gente trabalha aí com essa tensão admissível. Com essa tensão admissível. Mas assim, mesmo assim, vocês vão ver depois a dimensão que vai dar essas 30 toneladinhas aí. Concreto FCK, embora o concreto 20 megapascal, esse P aqui está errado, viu? Pascal é nome de pessoa, então é letra maiúscula. 20 megapascal, também, novamente, né, para não mexer no exercício, para o meu gosto, e até para o gosto da norma, na 6118, nós deveríamos aumentar esse FCK do concreto. Tá? Dependendo da região, nós teríamos que botar, por exemplo, se fosse aqui em Rio Grande, área litorânea, nós teríamos que botar, principalmente nas áreas mais próximas ao litoral, né, mais próximas ao mar, em que a gente tem um lençol freático, a água meia saloba, né? Quem não ouviu falar nesse termo saloba, é que é uma água meia salgada, né? Uma água meia salgada, doce, adocicada, doce com salgada, uma mistureba, né? Mistureba. Então, principalmente perto da costa, essa água do subsolo, e nós temos o lençol freático alto aqui, tá? Teria que ser no mínimo 30 megapascal. Em outras regiões, e até mesmo naquelas que o lençol freático é baixo, melhor ainda, né? Mas se é alto e não está perto de águas costeiras, não tem problema em utilizar, eu até utilizaria 25, né? Mas não tem problema do 20 megapascal. Tá? Então tem que se atento a essas questões da norma, né? Da 6118, com relação à questão de durabilidade, ou da 6118 ou da 12655, tá? que traz lá as classes mínimas de concreto em função da localização do concreto, da exposição, do ambiente de exposição do concreto. Outra coisa que nós temos que trabalhar, né, a estimativa inicial de peso próprio. Tá? O livro nosso, esse da disciplina, ele trabalha com 10% do peso próprio, do peso da carga. Né? Mas acho um tanto exagerado. Então, e a gente vai ver depois que dá mais ou menos a ordem de grandeza em torno disso aí. 5% de NK, 5% da carga. Então, nós vamos estimar o peso próprio de 15 kN, que é 5% de 300. Por que nós temos que fazer essa estimativa? Porque o dimensionamento tem partido do princípio de uma
de uma dimensão. Tá? Depois a gente vai verificar se aquela dimensão fecha. Tá? Mas para mim ter uma dimensão da sapata, né, eu tenho que ter todas as cargas nela. E o peso próprio, ele vai influir no solo, porque eu vou verificar a tensão admissível. Então, a tensão admissível sobre o solo, tá? Eu tenho que considerar o peso da sapata. Né? Depois do dimensionamento da sapata, da armadura da sapata, eu não vou considerar o peso próprio. Mas, no caso do solo, né, eu tenho que considerar o peso próprio. Certo? Até aqui, ok, pessoal? Ok. Ok? Tá bem? Então, esses são os dados de entrada. Tá? Fundamentais. Então, qualquer programa, qualquer software, qualquer coisa que a gente começar um cálculo, a gente tem que ter todos os dados, né, definidos. A princípio, não esquecemos de nenhum. Tá? Não esquecemos de nenhum. Essa carga aqui do pilar, da onde veio? Veio da estrutura. Tá? A gente viu na semana passada o esqueletinho aquele, vem lá de cima, vem vindo, né, até chegar embaixo. Bom, então agora vamos trabalhar direto no Excel. Vamos trabalhar direto no Excel. Tá aí os dados. Vou abrir aqui o Excel. Não abri o Excel nada. Vou abrir o... que já está pronto lá. Agenda. Eu botei lá no 3S2, pessoal, em PDF. Tá? Mas depois eu vou passar no grupo, dimensionando sapata cor, não, isolada, dimensionamento, sapata isolada, está aqui. Bueno, vamos aqui. Estão vendo Sim, professor. o Excel na frente de vocês aí? Conhece ou não? Hein, pessoal? Ei? Tá, joia. Olha, agora já tem mais gente, vou falar o que eu tinha falado antes. Tá? Pessoal, sabe aquela história, né, de quem não tem cão, caça com gato. O bom é a gente ter um software para cálculo de fundações, aí um AutoQI, Beric, SPCAD, outros aí, né, que tem aí no mercado. Um cálculo para estruturas de concreto, estruturas de aço, estruturas de madeira, para cálculo elétrico, instalações hidráulicas, hidrossanitárias. Tá? Isso é bom, isso é ótimo. Tá? Mas, às vezes, uma dos dogmas que eu tenho comigo é o seguinte, né, que o ótimo é inimigo do bom. Tá? Inimigo do bom. Então, daqui a pouco tu quer o ótimo e tu tá lá e tu não tem grana para comprar um software, que são caros softwares, né? São caros. Não tem grana e aí fica calculando a mãozinha ali, fazendo ali uns rascunhos ali, uns garranchos à mão ali, né? Sujeito a erros e se perde um tempo absurdo muitas vezes. Tá? Pô, mas aí nós temos uma ferramenta que é boa, é uma ferramenta boa, tá? Que é o Excel, tá? Que essas planilhas e outros sistemas operacionais aí tem outros tipos de planilhas, né? Mas o Excel é da Microsoft, que é o mais utilizado, que é excelente, tá? Não demanda muito tempo de a gente montar, ele é fácil, é só a gente ter noções
de como se monta fórmulas, tá? E isso nós, da engenharia, temos. Uma das primeiras disciplinas nossa é informática, né? Nem me lembro mais o nome da disciplina. Como é que é, o Aloysio? Disciplina? Olha, me parece que era uma coisa com algoritmos. Algoritmos, não sei o que mais. Então, lá teve um professor lá, o Luiz, não sei se lembra, que passava lá no quadro, lá, aquelas cálculos, fazia aquelas montagens daquelas formulazinhas, né? E, Não sei o que lá. e o Excel, e o pessoal ficava louco, que eu ficava 2 horas escrevendo um quadro. Tinha gente que reclamava. E o Excel nada mais do que isso. A gente escrever as fórmulas para deixar ele automático. Tá? Eu fico louco quando eu peço alguma coisa que os alunos me passam no Excel, e os alunos me escrevem no Excel ali, o número 5, número 6. Não, calcula, puxa ele de lá. Vocês vão ver aqui, até no desenho, no croquis aqui, que está aqui, ele vai botar aqui, ó, onde está 0 aqui, onde está o cursor aqui, ó, ele que vai botar a dimensão da... Ele que vai botar... Aqui, eu não consigo puxar. Trancou o negócio. Hein? O desenho da... Não, o desenho da sapata eu puxei ele, mas dá para fazer no Excel. É que eu vou... Está acontecendo algo aqui, não. Eu não estou conseguindo puxar ele. Trancou. Tive que fechar, pessoal. Vou ter que abrir de novo. O Excel é campeão de fazer isso aí, trancar. Mas na apresentação, porque eu não tenho esse problema. Não, mas não tem muitas janelas abertas. Eu vou abrir por aqui agora. Tá. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse desenho aqui, eu importei ele, mas pode se desenhar aqui, não tem problema. Eu tenho aqui, ó, onde tem aqui inserir forma, ó, imagens. Hein? Vocês estão vendo o quê? Não está, só está vendo o meu rosto. Mas isso é ruim. Para aí. Não, mas aqui, ó. Quem é meio sacal é esse Teams, porque... Poxa vida. Agora sim. Deu agora? Estão vendo o Excel? Sim, professor. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, tudo aqui, ó. Isso aqui tudo é fórmulas, ó. Aqui, ó, até aqui, ó, 0, 0, ó, isso aqui é uma formulazinha. Então, quando a gente definir aqui, ó, a largura e o comprimento da sapata, A e B, quando nós definirmos aqui, ele já vai botar, quer ver? Eu vou botar um número aqui, ó, 2. Olha ali, ó, 2, apareceu 2, lá em A. Ó, 40. Olha aqui, ó, 40 e 40. Tá? Então, isto é o Excel. Tá? A gente tem que deixar ele o mais automático possível. Eu fico louco quando eu vejo os alunos, quando eu tenho que me mandar no Excel, e aí vem tudo aquilo escrevidinho ali. Não, o Excel, tu só escreve texto nele o que é necessário. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui tudo é texto, 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 texto.
Isso aqui é um texto. Mas por quê? Porque eu preciso definir os dados. Puxei os dados de lá. Tá? Isso aqui é texto, texto, texto. Mas aonde tem, aqui é uma fórmula, aqui, olha aqui, a fórmulazinha ali. Tá? Eu vou botar um dado lá e já vai mexer aqui. Tá? Então, isso aqui, pessoal, não é demorado em fazer. Não é demorado em fazer. Só que a gente faz uma vez, testa, é claro, né? E depois está pronto. Depois é só botar dados e mexer onde tem que mexer. Então, vamos lá. Vamos pegar os dados aqui. A carga era... Agora não esqueci quanto é a carga. 30 toneladas. 300 kN. 300 kN. 300 kN. Tá? O pilar, o A era 30 e o B era 20. Tá? Aqui, olha aqui, já apareceu aqui, no desenho aqui, viu? Já apareceu 30 aqui, Olha aqui, viu? Tá? E ele já começou a se movimentar, já botou um númerozinho aqui, porque eu entrei com poucos dados, claro. A tensão admissível, eu tenho que entrar em quilonewton por centímetro quadrado, então 0,020, né? Isso? Eu estou sem os dados. Isso. Tá. Já apareceu coisa aqui, Olha aqui, Ele já fez uma dimensionamento inicial, Olha aqui, Depois a gente vai ver agora um por um. Tá, mas aqui já se movimentou. O FCK é 20. O FYK, o que é FYK? É a resistência característica, tá, do aço. Resistência característica do aço. Em quilonewton por centímetro quadrado. O aço é o 50, né? O aço é o CA50, né? Isso. CA50. Então, a resistência característica do... Aqui agora... o 43... Não, é o 50 mesmo, claro. É o 50. 50 CA50. CA60 seria 60. O peso próprio, tá? O peso próprio... Qual é o peso próprio? Peso próprio a gente está considerando 5%, tá? 5% de 300. Então, 5% de 300 é 15. Já está se movimentando aqui. Quer ver aqui? Olha aqui, Tirei, botei, já se movimentou. O cobrimento da armadura, a norma, a 6118, ou a 12655, a 6118 ela é específica de concreto armado, tá? E a 12655 é aquela que trata do controle tecnológico de concreto. Dependendo do ambiente, tá? Para fundações, não, para obras enterradas, o cobrimento mínimo é 5 centímetros. Tá? Eu fui de um tempo que era 1,5, mas hoje é 5 centímetros. Tá? Então, esses são os dados de entrada. Bom, então, primeira coisa, pessoal, Tá dando para enxergar vocês aí? Tá dando para enxergar a planilha? Tá bom o tamanho? Para mim tá. Então tá beleza. Então vamos lá. Projeto geométrico. Tá? Então eu vou verificar as dimensões da sapata. Esse desenho aqui, tá? Que eu posso importar, inclusive, lá do CAD, lá do Revit, lá sei onde vai estar esse desenho, eu importo. É um desenho tradicional, né? Uma sapata isolada, né? Cuja dimensão menor é B, a nomenclatura oficial, A, o maior, né? O pilarete ali, o pilar A e B, minúsculo, né? A seção dela, H0, H, tá? Tradicional, botei ali para ilustrar e para a gente depois saber o que é o que, tá? Uma coisa também, gurizada,
às vezes eu vejo não só alunos, mas às vezes até profissionais que fazem alguma coisa no Excel, mas só que deixa tudo bagunçado, que só eles entendem, mas ninguém entende. Tá? Olha, eu tenho pego, às vezes, alguns de profissionais já, para trabalhar em cima, né? Olha, eu levo um bom tempo tentando decifrar o que é o quê. Né? Então, a gente tem que procurar deixar mais organizado possível. Né? Então, eu gosto de deixar coloridinho e tal. Por exemplo, por que eu botei verde aqui? Porque quando eu passar para vocês, eu vou passar na... Não dá para botar no AVA com a extensão do Excel, só PDF, eu vou passar pelo grupo. Tá? Então, vocês vão ver verde aqui, tudo verde, porque é onde eu tenho que escrever dados, eu tenho que trazer dados de algum lugar. Tá? Tem que trazer dados de algum lugar. Então, tem uma certa apresentaçãozinha, podia até melhorar mais, mas está razoável, tem uma sequenciazinha legal. Tá? Então, se eu tenho quase certeza, ou absoluta certeza que vocês vão saber trabalhar nesse Excel aqui do jeito que ele está apresentado. Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é a questão das dimensões. As dimensões. Tá? Então, projeto geométrico. S, área da base em centímetros quadrados. Vamos trabalhar tudo em centímetros. Então, primeira fórmula, NK mais peso próprio, né? Ou seja, a carga, né? Sobre a tensão admissível. Então, aqui, ó, calculadinho ali, ó. Olha ali a formulazinha lá em cima, ó. H3, aqui, ó. Não, H3, ó. H3, tá? Mais H8, aqui, tá? Dividido por H5. O que é H5? A tensão admissível, tá? Se eu mudar qualquer coisa aqui, ó, e você... Peraí, alguém está batendo na porta aqui. Tá bem. Fala, William. Tá? Se eu mudar aqui, ó, não é mais 300, agora eu vou calcular a sapata. Aliás, até era para ter posto aqui um título, né? Sapata 1, sapata 2. Então, aqui, ó. Não, agora vamos calcular uma sapatinha com 500 quilos. 500 kN. Olha aqui, ó, já mudou aqui a coisa. Tá, agora a próxima sapata é com 20 kN. Olha lá. Tá? A próxima é com 250. Opa. Tá? Não, aqui, ó, o pilar não tem dimensões 30 por 20, tem 40, tá? 40 por 40. Opa. 40 por 40. Ó, já muda as coisas. Já mudou o desenho aqui também, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, já mudou o desenho. Aqui, ó, 40 por 40. Tá? O solo é pior. O solo, ele... Tá? E assim vai. Tá? E assim vai. Mas vamos voltar aqui, ó. O A é 30. Bom, então, aqui está a área da base, tá? Inicial, área da base, que é nada mais do que a carga sobre tensão admissível, né? sobre a tensão admissível. Então, uma área de 15.750 centímetros quadrados. Bom, nós fizemos na última aula, para achar o A e o B, e eu acompanhei ali o livro-texto, né? Fizemos até uma báscara ali, né? Porque ele fez A menos A minúsculo igual a B menos B minúsculo. Tá? Então, se tirava o valor de 1 e colocava, e tinha uma equação de segundo grau. Tá? Aqui ele faz um pouco diferente, até mais fácil, tá? E dá tudo no mesmo, né?
tudo no mesmo. Por que se busca é uma proporcionalidade, né? Existe uma certa proporcionalidade entre o A e o Azinho e o B e o Bzinho. Tá? Então, ele diz que A maior dimensão em centímetros é igual a raiz quadrada de A sobre B vezes S. Tá? O A é 30, B é 20 vezes S, né? E da onde que eu tirei o S? Daqui. Então, olha aqui a formulazinha aqui, pronta aqui, ó. H4, aqui H4, aqui H4, tá? Dividido por I4, o que é I4? É o B, né? Tá aqui. Parênteses, né? Vezes F12. O que é F12? É o S. Aqui, ó, F12. Tá? Para quem não conhece o Excel, por que tem esses cifrãozinhos aqui? Né? É porque quando eu quiser copiar, né, essa fórmula, significa que o F está congelado e o 12 está congelado. Eu vou copiar, só vai se movimentar o H4 e 4. Tá? A gente congela, bota o cifrão na frente da letra, congela a letra. Bota o cifrão na frente do número, congela o número. Ou seja, a célula, se eu movimentar essa fórmula, por exemplo, para cá, e aqui, ó, vamos movimentá-la para cá. Ó, olha ali, ó, o F12 ficou. Ó. O F12 ficou, mas movimentou aqui, ó, o H era 4 e o I4 passou para I5, H5 e I5. Tá? Outra coisa, né, isso tudo elevado esse chapeuzinho aqui, né, esse circunflexo, no Excel, né, ou em computação, ele considera exponencial, né? Exponencial. Então, elevado, né? Radical, digo, não é exponencial, radical. Radical. Raiz quadrada é elevado como se o radical era um meio, né? A raiz quadrada, na verdade, é elevar um número a um meio, né? A 1,5. Então, é 0,5. Então, raiz quadrada. Eu podia botar, o Excel tem a função square, né? Raiz quadrada, mas acho mais fácil botar o circunflexozinho elevado a 0,5. Tá? Então, ele já calculou o A. Tá? Agora, eu preciso que ele calcule B. O que é B? B sobre A vezes S. Lá mesmo em Sousa. Né? E a fórmula é B sobre A, que é onde anda o B. Está em 4, aqui. E sobre H4. O que é H4? É o A, está aqui. Entre parênteses, porque eu quero que ele faça a divisão. Esse parênteses aqui, a rigor, até nem precisava, mas tudo bem. Mas eu quero que ele primeiro faça a divisão, depois multiplique por S. S está aqui, que é o F12. Então, 102. Tá? Então, este é a primeira dimensão. Tá? Bom, mas aí, será essa a dimensão da sapata? Não, porque nós vimos na última aula que a norma, ela, por questões executivas, ela diz que nós temos que aproximar para divisores de 5, tá? Aproximações para divisores de 5. Tá? Por questões de economia, tá? Eu podia colocar uma maior, mas a gente procura sempre trabalhar, né? Sempre trabalhar dentro das proximidades. Mas depois, se não fechar legal, a gente muda. Eu estou procurando aqui que o livro, ele passou, nosso amigo Zé Milton passou acho que não passou para 155, acho que ele passou para 160. É só para mim não perder os dados dele por aí. Onde anda aqui? Está aqui, sapata isolada.
Sapata isolada, adotar 160, tá? Ele adotou 160. Podia adotar mais, tá? Podia adotar 155, mas ele resolveu adotar 160, porque, repito, se a gente adotasse 155, depois se não fechasse, tá? Mais adiante, a gente mudava. Tá usando o Excel aqui, é barbada, mudar. Tá? Então, isso aqui a gente tem que botar. Por isso que eu botei um rosinha aqui, um begezinho, 110. Tá? Então, olha aqui, pessoal, no desenho aqui já passou, ó, 110, 110, 160, tá? Ó, 160, viu? Quer dizer, tudo automático. Ele que se vire, né? É claro que eu tive que vir aqui e botar a formulazinha lá, F18 lá, ó, para ele me copiar F18, tá? Mas isso eu faço uma vez só, depois nunca mais faço, tá? Agora, se tu usa o Excel para ficar escrevendo, aí é só por uma questão de não escrever a caneta, tá? Olha aqui, ele já calcula a área correta, né? Já calcula a área correta, tá? 17.600 centímetros quadrados. Olha lá, estava 15.750, né? Tá bem. Bom, altura da sapata, H. Então, se é uma sapata rígida, tá? H deve ser maior que L sobre 2, isso aí nós vimos na aula anterior. Tá? O que é o L? O L é A menos A, né, sobre 2, né? Embora eu possa fazer na outra dimensão, né? Teria que fazer, já que é uma sapata retangular, mas aqui acabei não fazendo, deixei numa só. Então, aqui ele já calcula aqui, ó, o meu H, olha aqui, ó, 32, 32,5, olha lá. D18, o que é D18? D18
Então, vamos lá. O peso da sapata, como é que se calcula, né, o volume da sapata e mais consequentemente, o peso, né? O volume da sapata é uma sapata tronco cônico pirâmide, né? Tronco cônico, né? Tronco cônico, né? Tronco cônico, em que eu faço aqui eu faço o volume de baixo, depois faço o volume de cima, tá? Sim, eu posso fazer várias formas. Eu posso fazer aqui um trapézio, um retângulo, depois mais outro trapézio. Isso aqui fica à vontade do freguês. Tá? E pelo amor de Deus, né, gurizada? Isso aqui é coisa que não pode ter erro, né? E você tem que saber, né? Pelo amor de Deus. Então, a parte de baixo, então, a parte retangular aqui, ó, a retangular, é A vezes B vezes H0, tá? Entre parênteses, eu estou montando a sentença aqui para botar no Excel, tá? Entre parênteses, mais, tá? Entre parênteses, depois a gente vê o resto dos parênteses. Agora eu vou para a parte de cima aqui, ó. A parte de cima é a base inferior é A vezes B, tá? Mais a inferior, a superior, A vezes Azinho vezes Bzinho, tá? Fecha o segundo parênteses, né? Fecha o segundo parênteses e divide por 2, ou seja, eu estou fazendo uma média de áreas, tá? De áreas, vezes, para dar volume, H menos H0, que é essa altura aqui, tá? H menos H0. Aqui está faltando um parênteses, está faltando vezes, está faltando aqui deixar aqui, deixar. Ele aparece? Está aparecendo aqui que não aparece, aparece aqui, ó, tá aparecendo aqui. Tá? Bom, aqui, ó, vezes, então vamos ver aqui, vezes o quê? Já que eu quero o peso, aqui, tudo isso aqui tudo é o volume da sapata, né? Vezes o gama do concreto. Qual é o gama do concreto? O gama do concreto é 25. Tá? Então, vou mandar ele calcular. Aqui, ó. Aí tudo automático também. Né? Tudo automático. O que é o A? É o D18. Onde que anda o A? Está lá, D18. Vezes F18, que é o B. Vezes H0, que é o H22. Tá? H22, GH22. Tá? Mais, aí tem esses parênteses todos aqui. D18 vezes F18, o que é? É A vezes B, ó, agora estou aqui nessa parte. Mais H4 vezes I4, o que é H4 vezes I4? É o Azinho vezes o Bzinho. Tá? Divide por 2. Média das áreas. Tá? Média das áreas vezes C21, o que é o C21? Está aqui, é o H menos H22, que é o H0, tá? Vezes o gama do concreto, que é 25 quilonewton. Só que esse quilonewton por metro cúbico, tá? Por metro cúbico. Isso aí a gente também tem que ter muito cuidado nas dimensões. Por isso que quando a gente vai trabalhar no Excel, eu sempre gosto de fazer um rascunho, ou no próprio Excel, ou no papel da fórmula, como será a fórmula. Né? Claro, sem a identificação das células. Porque, para não me perder nas unidades. Tudo aqui é centímetro, tudo é centímetro. Só que aqui eu tenho um gama que é 25 kN por metro cúbico. Tá? Então,
como eu tenho aqui centímetro quadrado, aqui, tá? Eu tenho que botar aqui, transformar em quilonewton por centímetro cúbico. Então, quilonewton por metro cúbico, para mim transformar em centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 10 na menos 6. Então, 10 elevado na menos 6. Aqui o chapeuzinho, aqui eu falei radical, mas não. Radical é elevado, é expoente. Eu falei expoente no primeiro momento, depois eu... Não é isso. Radical não. Onde que eu falei radical? Aqui, não. Aqui. Não, é expoente. Expoente na 0,5. É a mesma coisa que eu botar square de... Square, na raiz quadrada é square. Então, é expoente. Na 10 na menos 6, eu tenho o peso da sapata, 12,2125 quilonewton. Tá? Quilonewton. Olha aqui, ó. Quanto que eu tinha estimado? 15. Tá bom. Tá? 12. Tá? Então, aquela projeção do livro, ela é meio alta, 10%. 5% ela fica um pouco mais. Bom, então, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha... a princípio, né? A princípio, tá ok, porque se eu usei 15 e eu fechei com a minha tensão, embora agora, e aí eu utilizei até uma área menor aqui, né, 17.600, né? Ah, não, eu usei uma maior, então tem que verificar. Tem que verificar. Então o que eu faço? Verificação da tensão de emissão no solo. Então, pego NK mais o peso próprio real, tá? Peso próprio real. Olha ali, ó, H3, que é o NK, está lá em cima. Ó, H3, tá? Mais H45, que é esse aqui que eu calculei, né? Divide pela tensão admissível, que anda onde? D19. D19. Não, pela área, digo. Pela área. A área real está aqui, 17.600. Tá? Então, deu 0,18. Tá? 0,018. Aonde anda a minha... É 0,020. Minha tensão admissível. Ok. Tá. E quem botou esse ok? Fui eu? Não. Sabe quem botou? Sabe quem botou? Quer ver? Vocês querem ver agora como ele não vai aceitar? Olha aqui, ó. Se eu botar aqui 0, sabe o que ele vai dizer agora? 0,01, tá? Olha aqui, ó. Recalcula. Mandou recalcular. Então, gurizada, eu mandei ele fazer o seguinte, tá? Olha aqui, ó, meu. A função C, ou a função if, tá? Que a gente tem lá na computação. Se, aí eu faço o teste lógico. Se G47, o que é o G47? G47, aqui, ó. Se essa tensão aqui, ó, a tensão real, tá? que é a carga mais o peso próprio real dividido pela área real, tá? For menor que H5, o que é H5? H5 é o dado lá, ó, H5, tá? For menor, ok, segue o baile. Se não, aqui é a condição falsa, né? Ele recalcula. Como é que ele vai escrever ok e recalcula? A gente bota entre aspas. É a mesma coisa. Quem foi meu aluno lá em algoritmos, não sei o que mais, sabe disso, não, Luiz? E Guilherme, Schneider. Agora eu estou entendendo aquela disciplina. Só que a gente lá trabalhava com um programa, né? Nem me lembro mais o programa, Corel, lá, sei o quê. Não, Corel, não. Professor, você sabe que se nós tivéssemos trabalhado no Excel, naquele programa lá, nós tínhamos aprendido muito mais. Exatamente. É que, a bem da verdade, é que hoje
É que eu acho que, no fim das contas, é que ficou tradicional na engenharia a primeira disciplina trabalhar um programa desses C+, Clipper. Na minha época, a gente trabalhava com Fortran, né? Com Fortran. Depois que surgiu esses Clipper, Clipper+, C+, e não sei o que mais. Mas o Excel, ele é fantástico, né? Ele é fantástico. Então, daqui a pouco seria interessante, né? Mas isso aí é tradicional. Lá tu dá uma... Porque, claro, tu trabalha com Clipper da vida e outros programas que hoje tem, né? A coisa é mais ampla, né, que o Excel. O Excel é quase que um basic da vida, né? Um basic da vida. Não sei se já ouviram falar no basic. Mas aí, aqui, ó, eu mudo, volto ao nosso normal e ele, ok. Mas o que eu quero, pessoal, provocar vocês é para isso. Eu tô fugindo aqui da área da disciplina, quase que ensinando vocês no Excel, mas porque eu quero deixar quero deixar vocês aí fugir daquela história de que o Excel vira um Wordzinho da vida. Vocês que escrevem, não, o Excel faz tudo para você. Tá? Tanto é que, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui que ele fez. Está calculado a armadura. Pronto. Acabou. Acabou. Viu? Tá pronto. É ou não é barbada? Tá? Só que só que eu, claro, eu vou com vocês aqui até lá. Mas eu vi, pronto. Não, deu uma armadura louca aí. Não, então vamos voltar. Vamos aumentar aqui, vamos botar 200 por 120. Vamos botar 50. Vou brincar aqui. Tá, 16,7 continua 20. E já mudou aqui, já mudou aqui. Ó, continua ok, tá? E vai mudando. E já mudou aqui a ferragem. Olha aqui, ó. Já mudou a ferragem. Olha aqui, ó. Pronto. Viu? A barbada? Viu? Vamos calcular outra coisa? Outra que venha com 20. Tá? 20 quilonewton, 20 quilonewton, 2.000 quilos, pouca coisa. 200? Olha lá a ferragem lá embaixo, olha lá. Mudou? Mudou. Bom, tem que ter mudado. Então vamos lá. Mas eu tinha que ter mudado aqui, claro. Eu não mudei a dimensão, por isso que a ferragem continua a mesma. Bom, então vamos lá. Tá ok? Então, ok, beleza, toca pau. Vamos lá agora, 2, verificação das tensões no concreto. Verificação nas tensões. Não vai dar para a gente fazer sapato corrida. 2047. Tudo bem. Verificação das tensões no concreto. Carga solicitante de cálculo. Olha, importante. Carga solicitante de cálculo. Tá? As normas no Brasil, tá? As normas de cálculo no Brasil, elas definem as cargas solicitantes reais, aquelas NK, VK, MK, tá? PK. As de cálculo são aquelas, ou de dimensionamento, são aquelas que a gente usa o Dzinho ali. ND, VD, MD, PD, tá? Assim por diante. Então, vamos lá. Carga solicitante de cálculo. Aqui eu não vou usar o peso próprio. Peso próprio. Porque o peso próprio não está incidindo ele está incidindo sobre o solo, mas não sobre a sapata. Então, ND é o coeficiente de majoração das cargas em concreto, eu uso 1,4,
A norma diz lá que e se não sei o que, para fito, aí tu pode usar, eu uso de geral 1,4, tá? 1,4, para majorar as cargas. Então, 1,4 vezes NK, tá? E já também a mesma coisa. NK 403, H3, ó, 300, H3, tá? Se o meu NK é 200, ele vai mudar aqui, olha aqui, ó, 280, tá? Mas é 300, tá? 300. 420 kN. Botando sempre... Tá, e não fui eu que botei a fórmula já está aqui, ó. Tá? A única coisa que... A única coisa que é variável é isso aqui. Isso aqui também está escrito, isso aqui também está escrito. Nada disso aqui vai mudar. Tá? Se eu não botar nada lá, ó, se eu tirar, olha aqui, ó, 0, 0. Tá? Mexeu aqui, mas tudo aqui já está. Tá? Então já está prontinho. Então só me deu trabalho uma vez. Agora não vai me dar mais trabalho nenhum. Tensão no concreto solicitante. Atenção aí. Tensão solicitante de cálculo. Sigma D. Ó, sigma D. Então é ND sobre A vezes B. Tá? Ele tá calculando a tensão lá em cima no concreto. Onde eu tenho a menor área, menor seção. 0,7 kN por centímetro quadrado. Estou trabalhando com centímetro quadrado. Também, a mesma coisa. Ele foi aqui, ó, pegou o C51, olha lá, C51, e dividiu por H4, que é o Azinho, né, vezes I4, que é o Bzinho. Tá? Também, ó, por que eu botei esses parênteses aqui? Como eu sempre gosto de trabalhar com mais parênteses possível para não dar erro, né? Porque o que ele vai fazer? Ele vai dividir, se eu não botar parênteses, C51 dividido por H4 vezes I4. Tá? Então, eu boto parênteses, ele vai dividir, vai multiplicar e depois ele divide C51 pelo resultado do parênteses. 0,7. Então, aqui, ó, tensão resistente de... Aqui é tensão no concreto, tensão solicitante. Tá? Aqui é a resistente. Então, FCD igual a FCK sobre 1,4. Então, majoração, ou minoração, digo, das cargas. Minoração das cargas. Das resistentes. Então, FCK, ele vai lá e busca o FCK, tá? H6. Por que ele fez toda aquela história ali? Porque o FCK está em megapascal, olha lá, 20 megapascal. Então, ele tem que 20 megapascal, ou seja, 20 mil, né? 20 mil pascal, né? Ou 20 megapascal, é 20 mil kilonewton, né? 20 mil kilonewton, por isso que ele está multiplicando por, está elevando a 3 vezes 10 na terceira, tá? Para transformar em kilonewton, e depois ele está dividindo aqui porque é do centímetro quadrado, porque pascal é newton por metro quadrado. Tá? Como eu quero trabalhar em centímetro quadrado, então foi feito isso aqui, ó. Vezes 10 na 3, vezes 10 na menos 4. Tá? Certo? Então transformou em quilonewton por centímetro quadrado. Porque mega é 10 na 3 kilonewton, né? Quilo. 10 mega é 10 na 3 quilo. Então, 10 na 3. Então, fui para quilo. Então, agora só falta transformar o centímetro, o metro quadrado. Tá? Metro quadrado. Tensão é metro quadrado. Então, 10 na menos 4. Então, 1,43 kN². Bom, a condição é o seguinte. Sigma D deve ser maior que 0,20 FCD. Isso aqui é condição de cálculo. Tá? Então, sigma D é maior que 0,20 FCD.
ser maior que 0,20 FCD. Então, olha aqui, ó, ok, é maior. Eu escrevi? Não, ele escreveu. Fazendo o quê? Teste lógico. Olha aqui, ó. C, né? C. E isso aqui, pessoal, essas funções aqui, por exemplo, quer ver aqui, ó. Eu quero botar aqui, ó. Quero botar uma função C. Então, o que eu faço? Qualquer para quem não sabe, né, no Excel, qualquer continha que eu quero fazer no Excel, eu tenho que botar o sinal de igual. Pode ser o sinal de mais também. Tá? O sinal de igual na frente. Se eu não botar o sinal de igual ou de mais, ele não vai reconhecer como uma conta. Tá? Como uma conta. E se eu quero puxar a função, eu posso ir lá. Tá? Eu posso ir lá. Mas eu, como já conheço a função, eu já boto o C. Então, ele já abriu ali com o C várias funções, ali, ó. Tem milhões de funções. Então, o C, olha ali, ó. Aí, eu sei que qualquer função ela vai começar com um parênteses, então ele já me abre aqui, ó. É o teste lógico, aí um vírgula, né, um ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso, e fecha. Olha só que barbado. Quer dizer, ele é auto se conhece se faz autoconhecimento, autodidata, pronto, tinha me esquecido a palavra. Então, aqui, ó, função C, teste lógico, se C54, o que é o C54? É o sigma D, onde está aqui, ó, está aqui, ó, C54 é maior que 0,2, é essa a condição, tá? Ele é maior que 0,2 vezes C57, que é 0,2 sigma 0,2 FCD, né? 0,2 FCD, a condição é sigma D deve ser maior que 0,2 de FCD. Então, se sigma D, o que é sigma D? É a célula C54, é maior que 0,2 vezes C57, o que é o C57? É esse aqui, o FCD, 0,2 FCD, tá? Ponto e vírgula. Ele me escreve, ok, é maior. Ok? Tá? Não precisa nem escrever. Eu escrevo aqui o que eu quero. Tá? Entre parênteses, podia botar só ok. Não. Aí ele me recomenda, aumente FCK. Né? Aí eu tenho que aumentar o FCK. Um avisozinho. Tá? Um avisozinho. Então, ok, é maior. Tá? Vamos botar um FCK menor ali. Vamos botar, não poderia, né? Porque pela norma 12.655, concretos estruturais, é a partir de 20. Vamos botar um 15, pronto. Para ver o que acontece. Ele muda aqui, era para mudar, mudou, né? Mas continua ainda. Vamos botar 10 para ver. Ele nem pode, né? Mas vamos botar 10. Só para testar, não tinha testado. Ok, maior ainda. Aumente a CK. Vamos botar 0, pronto. 0. Uma faixa. Não, opa, tem coisa mal aqui. Se sigma D é maior, ok, que 0,2 de C57, o FCD. É que aqui, o que é FC 0? Então, alguma coisa está errada aqui. C54... não, claro, é maior. É maior. Mas é que isso aqui, é bem da verdade, é para calcular, não, eu estou falando bobagens aqui. Isso aqui é para calcular aqui, ó, o Z, tá? É outra coisa.
Bom, mas tá ok, é maior. Tem que ser maior, tá? Então, vamos aqui ver a condição das armaduras. 3, cálculo das armaduras. Tensão resistente de cálculo do aço, FYD. Tá? Então, é a mesma coisa, ó. FYD resistente, é D. Tá? D. De cálculo, então é D. FYK é aquela a real. Tá? E no aço, o coeficiente de minoração é 1,15, dado pela 6118, tá, a norma. Então, eu vou lá na condição de 50, né? CA50 é um CA50, se fosse CA60, eu botaria 60 aqui, né? FYK, né? Praticamente é só os dois, ou 50 ou 60, né? Vamos botar 60 para ver o que acontece. 60, que é o 52,17, se não me engano a memória. 52,17. Tá? Vamos calcular, já guardei. Tá? Então, aqui vamos botar o 50. 43,48 kN por centímetro quadrado. Olha lá, H7 sobre 1,15. Determinação de Z. Na sapata corrida que a gente vai ver bem essa condição aqui, porque se sigma D é maior que 20, tá? Então a gente calcula Z, tá? Z, H menos cobrimento menos 3,5. Lá em concreto 1, provavelmente vocês devem ter visto o que é esse Z. Z, em cálculo, a gente determina como o cálculo, como o braço do momento. Tá? O braço do momento. Como é o braço? Que história é essa, o braço do momento? Porque nós temos a armadura trabalhando a compressão e o concreto trabalhando a tração. Então, as cargas, os esforços estão em sentidos diferentes. Então, a gente chama-se o braço, tem aí um momento. Tá? Então, o Z é a altura entre a zona mais tracionada e a zona mais comprimida. Tá? A zona mais comprimida. Então, é dada por H menos o cobrimento. O que é o cobrimento? O cobrimento é a distância entre a borda da sapata e a armadura, menos 3,5. Menos 3,5. Esse 3,5 aqui que vai ser em função desse sigma D 0,20. Tá? Então, o C21 é a altura, aonde que anda a altura, C21 está lá, está aqui, 35. Tá? Menos o cobrimento, onde anda o cobrimento, é dado, 5, tá ali. O que é? É H9, menos 3,5. Então, o braço do momento é 26,5. Aonde que eu vou usar? Aqui, na fórmula da armadura. Ó. Como essa minha sapata é retangular, tá? Pessoal, eu estou direto. Então, vocês vão me interrompendo caso, tá? Caso não entendo. Onde está aqui? Peraí. Então, como a sapata é retangular, eu tenho que dimensionar nas duas direções. Tá? Eu vou ter uma armadura aqui e outra armadura lá. Se fosse quadrada, barbada, era só numa direção. Bom, tensão resistente. Opa, não. Área de seção. Área de aço em cada direção. Então, olha aqui, ó. ASX, direção X, tá? Que é a direção da maior dimensão. Tá? Então, a fórmula, tá? A fórmula que vem lá do concreto é essa. ASX é igual a ND, tá? Está no livro do professor. ND, que é a carga. Tá? Olha aqui, a D, ó, já estou usando ela, a D cálculo.
vezes A menos Azinho, né? Dividido por 8 vezes Z, está ali o Z, que é o braço do momento, vezes FYD, em centímetro quadrado. Tá? Então, a fórmula está aqui. C51, tá? C51, eu fixei ela, congelei ela, para poder depois levar para cá, necessariamente, é só para montagem. Esses cifrãozinhos aqui foi só para montagem da planilha. C51, o que é C51? É o ND. Onde anda o ND? C51. Está aqui, ó, C51, está aqui. Se eu aumentar esse ND, né, se eu aumentá-lo, ele vai mexer aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos passar, aumentar ou diminuir? Vamos passar para 200. Tá? Provavelmente ele mexeu aqui. Onde anda, ó, diminuiu a SX aqui, ó. Tá? Só para 300, tá? Então, já calculou 5,92 centímetros quadrados. Esta é a armadura definitiva? Não, eu tenho que ainda verificar a armadura mínima, tá? Mas calculo as duas. Vou calcular na outra direção. A outra direção é a mesma coisa. A fórmula é a mesma, só muda o B. Só muda o B aqui, tá? A mesma Souza. A fórmula é a mesma, só muda o B. F18. O que é o F18? É o B. Onde anda o B? Aqui, ó, F18. Tá? F18. Menos o I4. O que é o I4? É o Bzinho ali, ó. Eu vi. Em centímetro quadrado, 4,10. Verificação da armadura mínima. Que isto, pessoal, lá na terceira edição não tem. Não tem. Nessa versão, nessa edição 2014, que tem, porque a norma mudou. Então, a armadura mínima, tá, é dada por essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula é dada do dimensionamento, né? Não foi criada por mim. Então, é 0,15, né? Dividida por 100, isso aqui são já números, né? Vezes B vezes H. Ó, vezes B vezes H. Só deixa eu conferir aqui, porque aqui aparece B, né? Aparece B. F18? Não. Não é. F18 é B mesmo. É B, tá? Então, a armadura mínima, só deixa eu conferir aqui se está certo isso, porque às vezes no corridão, a SX, tá, a armadura mínima na direção X, aqui há a inversão realmente. Então, B vezes H vezes lambda, ó, apareceu um tal de lambda aqui. Ah, então aqui está certo, é B mesmo, viu? Então, lambda é 2 menos H sobre L dividido por 1,5, tá? Isso aí também vem lá do cálculo. Se a gente tivesse, quando eu até já falei já para vocês, né, quando eu dei concreto armado, nós tínhamos até mais aulas, mais tempo, né, mais horários de aula, essas fórmulas, tudo para cálculo do concreto armado, eu deduzi todas, tá? Que eu acho certo, embora os alunos na época, alguns deles estavam loucos comigo, mas eu acho que tem que se deduzir para saber de onde vem. Como o nosso tempo é meio exíguo, eu trago aqui e trago a bibliografia. Tá? Quem quiser saber da onde vem, aí tem que consultar a bibliografia. Então, 2 menos H sobre L dividido por 1,15. Então, eu tenho H, tenho L, tá? Trago lá de cima, né, F18, que é o H, e o C21, que está por lá também.
Olha lá, C21, onde anda o C21? Está aqui. Aqui, ó, o H, né? E o F18. Andamos. Sendo que H sobre L, X, né? Esse H sobre L. Ah, tá. Aqui eu já fiz a fórmula aqui embaixo para o HL, e aí só puxei o C76 aqui. Então, o H sobre L é H sobre LA menos Azinho, né? Sobre 2. Então, esse 0,97 já vem daqui. E assim, nós temos uma armadura mínima. Tá? E aí ele achou o lambda, e esse lambda está aqui. Aqui, ó. C75, está aqui ele, ó. C75. Tá? C75. Aqui na direção Y, a mesma coisa. Só muda aqui o A. Aqui é A, e aqui é o B mesmo. Né? Então, na mesma coisa. 6,84. Agora nós, a armadura mínima na direção Y e a armadura mínima na direção X. E eu tenho a armadura calculada. Então, eu tenho que comparar qual que eu vou usar. Aí, olha aqui, ó, aí eu tenho que fazer os testes. Direção X. Se AX é maior que AS mínimo, eu vou usar o ASX. Tá? Aqui a gente já vê que é maior. 5,92 é maior que 5,93, uso 5,92. Então, mas eu mandei ele fazer isso. Então, olha lá, teste lógico. Se E68, onde está o E68? Ó. Aqui. Se a armadura calculada é maior que a armadura mínima, ó, eu fico com a armadura calculada. Se não, eu pego a armadura mínima. Então, como é maior, ele pegou a armadura mínima, a armadura calculada. Agora, no teste da direção Y, a mesma coisa. A mesma coisa, ó. Se a armadura calculada, a SY, ó, é maior que a SY mínimo, tá aqui, ó, SY mínimo, na direção Y, tá? Ele utiliza a SY, então, aqui, ó, 4,10 e 6,84, ele vai usar 6,84, porque eu disse para ele, se E70, o que é E70? É a armadura calculada, é maior que a armadura mínima da norma, ó, que E79, ele usa E70. Se não, ele usa E79. Como é não, ele usou a armadura mínima da norma. Então, eu vou ter armadura de 5,92 centímetros quadrados na direção X e 6,84 centímetros quadrados na direção Y. Tá? Y. Bom, e aí, pessoal, o que eu faço agora? Vocês aí que já fizeram concreto armado, o que eu faço agora? Ver o diâmetro do aço. Qual que vai usar? Exatamente. E recorro aonde? Eu não fiz o detalhamento na armadura, eu fiz lá no slide, tá? E recorro aonde? Como eu sou pai para vocês, quer dizer, mais que um pai, sou uma mãe, onde está a janela compartilhada? Vai, é pior. Para aí, eu me esqueci que eu estou no Teams. Ele está me perguntando onde que está a janela compartilhada. Então, eu tenho que sair do Excel, tenho que voltar e tenho que voltar para o PPS. Estão vendo aí o PPS? Sim. Tá.
Então, olha aqui, ó. Aí. Então, como disse, eu tenho que recorrer a bitolas, a tabelas, tá? Essa tabela aí é do livro também, tá lá no volume 1, tá lá no volume 1. Então, eu tenho aqui, ó, área da seção da armadura, a S centímetros quadrados, tá? De acordo com a bitola e o número de ferros, tá? O número de ferros, de aço, né? O número de barras, tá? Então, qual era a minha área? Minha área era na direção X, 5,92. Deixa eu até tomar nota aqui. 5,92 centímetros quadrados e 6,84 centímetros quadrados. Tá? Então, 5,92. Então, eu vou procurar por aqui, vou escolher uma... Eu vou escolher uma bitola, tá? Uma bitola, e vou tentar verificar o número de barras. E vou, em função da área, né? Da área, vou pegar o número de barras. Então, deixa eu ver aqui. Ele escolheu aqui que barra. Acho que ele escolheu a 8, né? 8 e 10. Peraí. 8 e 10. 8 e 10. Então, opa. Então, aqui, ó. É 5,92. Eu tenho que procurar onde anda 5,92 por aqui. Vou escolher, ele escolheu barra 8, tá? Diâmetro de 8, que é o 6 milímetros, o 8 milímetros, digo, 8 milímetros, tá? Que é o velho conhecido aí dos velhos armadores, o 5,16. Então, aqui, ó, uma barra 0,5, duas barras, 7 barras, 3,52, tá? Mas é 5,92. Então, vou lá na segunda parte da tabela, ó, se eu vou botar 8 é 4, 9 é 4,5, 10 é 5. Olha aqui, ó, 5,53, ó, 12 barras. Tá? 12 barras do 8. Sobre cargas d'água que ele escolheu, 12 barras. 5,92. Ah, tá, não, na outra direção. Ah, nessa aqui ele botou diâmetro 10, para não ficar diferente, diâmetro 10, então, na direção 5,92, 8 barras. Aqui, ó. Por quê? Ele escolheu, podia ter escolhido a mesma bitola, tá? Mas eu estou seguindo o livro, tá? o exemplo, mas a gente podia escolher a mesma bitola. Eu prefiro, pessoalmente, escolher a mesma bitola, tá? Por aquele motivo que eu disse para vocês, que às vezes os caras acabam se confundindo. Aqui ainda tem dimensões diferentes, tá? Mas daqui a pouco pode... Tá? Se a gente fosse botar ferro de 10, tá? Na direção X, como ele botou, então 5,92, eu vou botar aqui, ó, a 7 dá 5,50, é insuficiente, eu tenho que botar sempre a mais. Então, eu vou botar 8, que dá 6,28. Sempre fica um pouquinho a mais, né? Porque eu tenho que botar, não posso botar menos, né? Se eu botar 5,50, eu vou estar contra a minha segurança. Então, boto a mais. Então, vai ser 8 barras de 10, de diâmetro 10. 8 barras de diâmetro 10. Tá? Então, foi o que aconteceu aqui no detalhamento. Aqui, ó. 8 barras de diâmetro 10. Tá? A cada 14 aqui a gente faz na hora como tu tem 100, 1 metro, né? Divide por 8, né? 100 dividido por 8 mais 1, que aí dá mais 1. 100 dividido por 8, que dá o espaçamento, né? Cada 14. Às vezes não é necessário, né? Porque o ferreiro lá, na hora, ele sabe que tem que usar o 8, ele vai dividir certinho.
vai dividir certinho, tá? Então, pode botar 8 barras de 10, aí bota o comprimento certinho, porque é 1,76. 1,76 porque, olha aqui, ó, aqui está o detalhamento da seção, ó, da seção. Aqui, ó, ele tem que ter 1,5 m, 150 centímetros, né? Por quê? Porque tem 2,5, digo, 5 centímetros de cada lado de cobrimento. Então, é 160 menos 5, tem 150. E ele botou aqui 15 centímetros de comprimento de flambagem, né? Aqui nós temos 20, então ele deixou 5 aqui, né? Bom, tem 5 aqui também, né? Tem 5 aqui, mas na verdade vai ter um pouquinho mais alto, tá? 5 aqui embaixo, então 15 mais 15. Então essa barra tem está 176, é para ter 180. Certo? Então, esse é o detalhamento da armadura. Tá? Agora, vamos para outra direção. A outra direção, a direção Y, ela diz o seguinte, que eu vou usar a armadura mínima de 6,84, tá? Para aquela dimensão. Então, vamos lá para a tabela de novo, que eu trouxe aqui para vocês. A S, 6,84. Onde anda aqui? Ele botou ferro de 8. Vamos botar para diâmetro de 8. Vamos botar só para... Mas depois a gente vai ver o de 10. No meu gosto, a gente tem que botar a mesma dimensão, a mesma armadura, a mesmo bitola. Aqui, ó, 6,84. Aqui, ó, 6,53, 13 é pouca. 7,04 é a mais próxima, para 6,84. Então, eu vou usar 14 barras de 8. Se eu fosse usar 10 de... Olha aqui, ó. Ó, eu ia usar 9. Não. 9 de... Opa. Sim, 9 de 10. 9 de 10. Então, ou é 14 de 8, ou é 9 de 10. Tá? Aí, foi que ele botou aqui, 14 de 8. Ó. É a mesma coisa. Ó. Aqui eu posso ter... Aqui eu até, normalmente, às vezes eu boto 15 aqui. Né? Não sei por que ele está somando aqui. Ó, ele cometeu um erro aqui, que daria 120 aqui, ele botou 116. Então, a gente detalha, né, de acordo com o cobrimento, é importante e tal, detalhar. Mas viu, pessoal? Show de bola. E essas continhas aí também dá para colocar lá no Excel, né? Sim. Correto, sem dúvida nenhuma. Hein? Como assim? Não estou escrevendo nada. Não entendi. Tu não estava enxergando o slide ali? Não estava escrevendo. Não. Agora que eu vou chamar agora o Excel, tá? De novo, para a gente olhar o Excel ali. Agora onde anda aqui? Pronto. Agora, o Excel está na tela aí? Tá simples. Tá. Então, viu, gurizada? Então, assim, ó, vamos ver aqui, vamos fazer aqui, nesses minutos que faltam, vamos mexer, tá? Vamos mexer nessa planilha. Eu vou passar para vocês, depois no grupo, ela em branco, tá? Ela em branco. Para vocês brincarem aí. Vamos botar aqui 20 mil, 200 kN, tá? 200 kN. E aqui, olha aqui, ó, vamos manter tudo isso aqui,
vamos manter esse 30 por 20, vamos manter todos esses dados, tá? Bom, aqui o peso próprio já não é mais 15, então é 5% é 10. É 10. Tá? E olha aqui, ó, aqui ele já mexeu aqui, então vamos mexer já que eu tenho menos carga, vamos botar um outro valor. Vamos botar 125,5, 130, vamos botar 130, tá? Vamos botar 130 e aqui, ó, vamos botar 90, tá? Aqui eu posso, altura da sapata 25, tá? Então vamos adotar 30, tá? O H0 vai ser o mesmo, porque aqui o H sobre 3 é 10, tá? Então, olha aqui, ó, você vê que ele já mexeu em tudo aqui, ó, mexeu em tudo, tá? Então, olha aqui, vamos para cá. Aqui ele já calculou a verificação do peso, ele disse que está ok, ó, está ok. Agora, aqui ele já calculou a carga solicitante, tá? Já calculou FCD, que é o mesmo aqui, já tinha calculado, o sigma D, tá? E com isso já calculou para nós aqui a armadura. Então, aqui, ó, 3,74 armadura SX, tá? E aí, a ASY 2,62. Como as duas são maiores, a armadura mínima, então ele diz que a gente tem que usar 3,78 e 4,46, tá? Aí vamos lá na nossa tabela, tá? Vamos lá na nossa tabela. Na nossa tabela. Eu não estou compartilhando, viu, pessoal? Só para... Bom, vamos compartilhar assim aqui. Para aí. Vim aqui, tirar o Excel. Amo seu... Pois é, exatamente, mas ele tem umas dificuldades. Opa, voltei. Ah, meu Deus. Ó. Peraí, eu tenho que escrever, porque agora eu me perdi. 3,78, 3,78 e 4,46, tá? E 4,46. 4,46. Então, vocês estão vendo aqui a tabelinha, né? Certo? Estão com a tabela do PPS? Isso. Tá. Então, aqui, ó. 3,78, 3,78. Então, vamos pegar... Ah, não, essa aqui é a outra tabela. Essa aqui a gente vai usar na próxima aula. Aqui, ó, 3,78. Vamos pegar ferro de 8, aço de 8. Para armadura, eu gosto de trabalhar com ferro fino. Então, 3,78. 3,57 barras é pouco. 4,02. Então, ó, na direção X, 8 barras de 8 milímetros. Na direção Y é 4,46. 4,46, está aqui. 4,52 é 9 barras de 8 milímetros. Se fizesse outra barra, usava. Não, vamos usar a barra de 6,3, que é um quarto. Então, 3,78, 3,78, 3,78, 3,78, ó, 3,74, 4,05. Então, 13 barras de 6,3 milímetros. Ó. Claro que a gente tem que ter cuidado o espaçamento também, né? Daqui a pouco não vai entrar. Se trabalha com concreto, com brita 2, ali tem que verificar o espaçamento das barras. Fica daqui a pouco um negócio fechado ali, não entra brita ali para baixo da fundação. Tá? 6,3. 6,3. Aqui, ó. Tá 4,36. Eu tenho... Opa.
3,78, opa, baixar. Aqui, ó, 13,405, ó. Não dá para enxergar? Senão eu aumento aqui. Melhorou? Não, 14 não, 13 barras de 6,3 na direção X. Tá? E na direção Y, que eu tenho 4,46, aqui, ó, não dá para botar 6,3, ó, eu não tenho... Não é que não dá, mas aí eu não tenho esse cálculo, teria que calcular, a tabelinha vai até 14. Então, aí eu esqueço a 6,3 e boto ferro 8. Não, vamos botar ferro 10, vamos ver. Isso aí hein? 405 é aqui, ó, olha aqui, ó, é a área de seção. Então eu tenho que verificar com a minha área. Qual é a minha área? É 3,78 na direção X. Então eu tenho que procurar uma quantidade de ferros, tá? Uma quantidade de aço, cuja seção seja essa minha 3,78. Então, aqui, ó, se eu considerar a bitola 6,3, 12 ferros dá 3,74. Não dá, 3,78. Então eu vou para 13 ferros, dá 4,05. Tranquilo. Certo? Exatamente, exatamente. Então, assim, o que acontece? Quem tá falando? É o John, não? Quem é? Ah, Diógenes. Aqui, ó, Diógenes. Isso aqui, ó, no Excel a gente tem que fazer, dá até para fazer aí, mas só que entra aí mais lá no macro e coisa assim, dá para fazer, pegar essa tabelinha e jogar para lá e ele vai procurar. Só que é mais complicado. Então a gente faz manual. Num software pronto, ele já faz isso aí, ele já determina e a gente só escolhe. Tá? Então aqui é manual, mas você vê que é rápido, né? Eu posso escolher a bitola, se não me agradar a quantidade de ferro, posso mudar. Mas pelo menos, claro, exatamente. Então, assim, ó, o importante é que, usando o Excel, e aí, por isso que eu quis trazer isso para vocês, utilizando o Excel, tá? Utilizando o Excel, ele faz tudo aquilo ali, né? Faz tudo aquilo ali para vocês, para a gente. Todas aquelas continhas, né? Todas aquelas continhas, poxa vida, agora eu queria. Todas aquelas continhas que demandam uma certa, né? Todas essas continhas aqui que demandam certo trabalho, vocês imaginam? Fazer isso aqui à mão, tá sujeito a erros, né? Ele faz para a gente. Né? Claro que ao montar uma planilha em Excel, a gente tem que ir testando, tem que ir verificando para ver se a gente não está cometendo na hora de botar uma fórmula dessas aí, não, uma fórmula dessas aí, a gente não está cometendo um erro. Tá? Mas depois que testar, depois que fechar, aí fica brincando aqui, ó. Não, eu vou botar um FCK maior, tá? Vamos botar um FCK maior, vamos ver se ele, o que vai sofrer aqui, vamos botar um 35, fica 35, tá? 35. Ele não, acabou não mudando. Ele não mudou, não mudou porque aqui ele não mudou porque praticamente aqui essa condição aqui já fecha. Não, entrou com aumente FCK aqui, ó. Aumente FCK. Isso aqui depois tem que conferir. Bom, agora quando a gente fazer essa pata corrida, aí a gente vai ver.
Talvez aqui que eu tenho que mexer aqui. Mas, essa pata corrida está no mesmo molde, só muda eu não tenho outra dimensão, a outra dimensão é 100. Tá, pessoal? Então, é isso. Isso aí, professor, eu quero agradecer, porque isso aí é uma coisa bem boa que o senhor está fazendo aí, disponibilizando para nós. Ah, correto. Não, a bem da verdade, é o seguinte, né? Tu, a- tu tem que fazer o levantamento do solo, né? E fazer uma procurar verificar a viabilidade, né? Se tu te encontra com um solo de baixa qualidade, né? De baixa qualidade, daqui a pouco não é viável. Então, tu tem que fazer, tu tem o teu projeto. Às vezes a gente não tem nem o projeto arquitetônico. Não, só tem o projeto arquitetônico, não tem nenhum projeto estrutural. Então, tu tem que fazer uma estimativas de carga em função do teu solo, que tu já conhece, né? Tu fizesse um levantamento do teu solo, e verificar a viabilidade das fundações, né? Para depois partir para os cálculos estruturais e aí cálculo de fundações mesmo. Mas o importante é conhecer o solo, conhecer o solo. O engenheiro civil, detalhe que o engenheiro civil, eu sempre tem vantagens e desvantagens, né? Vantagem e desvantagem. Uh, a vantagem é que te abre um leque de trabalho em em diversos, né? Em diversos locais, diversas modalidades, né? Desvantagem que tu acaba tendo generalista, tu tem que conhecer tudo, tá? Na questão do solo, normalmente, tá? Normalmente a gente utiliza um especialista em solo, tá? Um especialista em solo, principalmente na questão de estaca, na questão de fundação profunda, a gente utiliza um cara que tem especialização em fundações, tá? Nas fundações diretas, a gente tem, porque não tem muito mistério fundação direta, é isso aí, né? Não tem muita coisa. Tá? A gente viu nas aulas anteriores aonde que é melhor a gente assentar as fundações diretas superficiais, são superficiais, tá? Elas não têm muito mistério. Agora, na questão, por exemplo, levantamento de cargas, né? Levantamento de cargas, o estrutural tu pode calcular ou tu pode dar para um calculista. Né? Tem muitos engenheiros, por exemplo, construtores. Eu mesmo, 5 anos primeiros que trabalhei na engenharia, eu recebia tudo pronto. Eu só construía, né? Só construía. Depois virei projetista de estrutura. Né? E aí vai. Aí tu tendo. Mas aí tu tem que fazer uma especialização e coisa e tal. Né? Só com a graduação, né? A graduação é isso aqui. Tá? Claro que nós temos uma carga horária que hoje também eu considero 12 encontros, são poucos, né? De 3 horas, né? 3 horas aulas, né? 3 horas aulas. É pouco, mas mesmo assim, por exemplo, aqui na FURG, que
concreto, fundações eu não sei quantas tem, mas deve ter umas 5 também, 5 horas aulas semanais, né? Nós temos 3, né? E um pouco mais de encontro, né? Uma carga horária um pouco maior, tu não consegue aprender tudo. Tá? Então, aí tu tem que fazer, quiser ser um calculista nesse sentido, tem que fazer especializações. Tá? Eu fiz, quando eu estava nessa história de cálculo aí, eu fiz uma pós-graduação de estruturas. Mas, porque realmente, né, nós somos muito generalistas. Né? Nós podemos trabalhar em saneamento, nós podemos trabalhar como projetista de estrutura de concreto, projetista de estrutura de metal, de aço, não, de aço, de madeira, nós podemos ser instaladores, projetistas de instalação elétrica em baixa tensão, nós podemos ser projetistas, né, ou construtores, né, todos eles, ou executores, de instalações hidrossanitárias. É um leque muito grande. Podemos trabalhar na área de transportes, tá? Na área de transporte. O que mais? E assim vai. Então é isso aí, gurizada. A semana que vem fizemos sapata corrida, tá? Eu vou passar, amanhã vou botar para vocês no Excel isso aí para vocês brincarem. Tá? Beleza, pessoal, boa noite. Valeu, boa noite para vocês.